Olá, meu irmão, minha irmã, gracioso e abençoado seja o seu dia, o dia que Deus preparou para nós, o dia que Deus nos deu a oportunidade de adorá-lo e louvá-lo com o nosso entendimento, prestando a Ele um culto racional, um culto de estudo da palavra, um culto de oração, um culto de realmente nos colocarmos aos pés de Deus, para entendermos a sua palavra e discernirmos o que a sua palavra tem para as nossas vidas. E o tema de hoje, eu me deleito, desde o momento que eu li esse tema, eu estou me deleitando nele, porque é um tema que falou profundamente comigo, no sentido de entendermos as nossas fraquezas. E eu quero trazer esse tema de trás para frente para nós, para que nós possamos ter o entendimento completo dele. E diz o seguinte: se você quer que Deus o abençoe e o use de forma grandiosa, precisa estar disposto a mancar até o fim dos seus dias, pois Deus usa pessoas fracas. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Porque o que Deus está dizendo aqui para nós é que a sua palavra, nós não podemos viver praticando o nosso ministério com a consciência de que somos plenos, com a consciência de que temos sabedoria suficiente para agir independente de Deus. E quando esse sentimento aparece em nós, inicia-se o processo de ruína. Porque Deus, em momento nenhum, Ele vai abrir mão da sua e da minha vida para que Ele possa ter liberdade de ação. Deus age em nós independente do nosso querer. Se uma crise na sua vida e na minha vida for necessária para que nós possamos admitir que Deus é soberano, Deus não hesitará em permitir, pois Ele me ama e Ele te ama. Deus é tremendo, meu irmão. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, a palavra diz o seguinte: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos lá. Olha como Deus é suficientemente soberano sobre nós, e a tudo que nós entendemos que é certo e é correto, Deus faz, na verdade, o contrário. Ele age de forma oposta. Ele traz para nós a revelação de que nós não devemos fazer o processo seletivo da forma... Deus não faz o processo seletivo no ministério dele da forma que nós fazemos no modelo tradicional. Porque Deus nunca fica impressionado com a nossa força, nem com a nossa autossuficiência. Ele está focado na sua fraqueza. Nós vamos entender isso. Quando você, líder, ou você que já desenvolveu algum processo seletivo em algum lugar, já contratou alguma pessoa, seja uma pessoa para te ajudar em qualquer atividade, você primeiro pergunta para aquela pessoa o que ela sabe fazer, Aonde que ela atua, o que ela faz, o que ela já teve de experiência, qual foi a área dela, e assim por diante, para que você possa já pular de fase no ensinamento, E aquela pessoa possa praticar as suas atividades com maestria. E como é que é a questão de Deus? Como é que Deus olha para nós no sentido de nos utilizar no seu ministério? Lembrando que o ministério não é nosso, é o ministério de Deus, é para o reino de Deus. Como é que Ele faz isso? Como é que Ele desenvolve isso em nós? Na verdade, Ele olha para o seu ponto fraco. Ele olha onde é a sua fraqueza, onde é a sua maior fraqueza. E ali Ele opera e faz a vontade dEle. Vamos trazer o exemplo de Gideão? Como é que foi o caso de Gideão? Gideão, ele tinha uma guerra para ganhar e ele era medroso, extremamente, tinha muito temor. Então o que ele quis fazer? Ele quis se fortalecer de quantidade de homens. A tropa inimiga tinha um efetivo de 135 mil homens e Gideão foi lá e buscou 32 mil homens para combater os midianitas. Já era menos, mas mesmo assim ele conseguiu 32 mil homens para combater os midianitas. O que Deus fez com ele? Não, Gideão, você vai com 300. O homem ficou doido. Gideão falou assim: meu Deus,
Como é que eu vou ganhar de 300? É para você saber que não é você que vai ganhar. Quem vai ganhar sou eu. E Deus foi lá e derrotou 135 mil homens dos midianitas. E nenhum dos 300 homens de Gideão se perderam. Ou seja, é Deus quem age dentro da fraqueza que nós temos. Regozije-se na sua fraqueza. Regozije-se na sua fraqueza. Mas aceite-a. Exponha a sua fraqueza. Escreva no caderno. Escreva. Não tenha medo de dizer que você é fraco. A única coisa que nós não devemos deixar de fazer é acreditar em Deus. Isso é algo primordial para que Deus age nas nossas vidas. Acreditar. Amar a Deus. Entregar nossas vidas a Ele. Reconhecer que somos fracos. Inclusive na pouca fé. Abraão, o pai da fé, não é? Quantas vezes Abraão falou que Sara era a irmã dele, para que ela não fosse, para que eles não a roubassem como sua esposa, onde eles passavam? Por medo, pouca fé, de que aquilo resolveria a vida deles. Pouca fé em Deus, que protegeria eles. E Deus forjou Abraão para ser o pai da fé. Pedro foi o apóstolo que morreu de forma mais cruel, de cabeça para baixo, crucificado. E por que ele negou 3 vezes a Cristo? Porque ele tinha medo de morrer. E Deus deu força a ele para que ele pudesse viver e perseverar. E assim somos nós, meus irmãos. Deus irá forjar o seu caráter, o seu desenvolvimento na sua fraqueza. Reconheça a sua fraqueza. Reconheça o seu medo. Reconheça onde você é impossibilitado de agir sozinho. E ali Deus vai operar o seu milagre. Ali Deus vai transformar a sua vida. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A palavra de Deus diz isso. Paulo já dizia: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. Porque ele entendia que ele não tinha controle sobre as suas atitudes, seus sentimentos. Ele contava a toda a sua igreja, ele abria seu coração. Paulo nunca escondeu as suas fraquezas a ninguém. Ele nunca se posicionou como o cara. Eu sou o homem de Deus. Não. Paulo sempre se colocou como um operário, um servo dentro da obra de Deus. Em 1 Coríntios 2, capítulo 3, ele diz: quando fui até vocês, estava fraco, amedrontado e trêmulo. Olha só. E aí alguns perguntariam para ele: mas você não é um homem de Deus? Você não é um homem abençoado por Deus? Como é que Deus te deixa você ficar com medo? E aí entra Deus nas nossas vidas justamente na nossa fraqueza, nos nossos medos, nas nossas ansiedades. Se é ansioso, apresente a Deus a sua ansiedade. Apresente a Deus o quanto você é ansioso, o quanto você tem dificuldade de aguardar e de esperar a ação de Deus. Coloque para Ele essa situação e Ele lhe revelará o caminho correto a seguir. Louve a Deus. A palavra de Deus sempre nos diz: louve a Deus quando você estiver enfrentando as fraquezas que você não consegue e não sabe como lutar contra elas. Louve a Deus. Louve, busque a presença do Senhor em louvores. Adore ao Senhor e Ele se aproximará de vós. Adore ao Senhor e Ele se regozijará em vós. A nossa vulnerabilidade, meus irmãos, é uma qualidade para Deus e cativante, desde que nós não sentemos em cima do nosso ego. Nós não devemos nos gloriar nos nossos pontos fortes. Deus vai me usar porque eu sou bom nisso e nisso e nisso. Esquece. Não é aí que Deus vai te usar. Isso vai ser um pilar, uma base para que Deus te use como ponto principal em outras áreas na sua vida. Deus quer te forjar. Deus quer mostrar para você que não é você que conquistou, que não é você que fez. Não é você que é o bonzão ou a boazona que vai conseguir fazer aquilo por habilidades próprias. Porque senão você depois vai se auto-adorar. E é assim que acontece. O nosso ego nos destrói. A grandeza que nós temos nos destrói. Ah, eu sou uma pessoa muito amorosa. Ah, eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou uma pessoa muito doada. Eu sou uma pessoa que ajuda. Esquece. Se você está pensando assim, entregue a Deus o seu pecado, porque você está pecando. Você está sendo egocêntrico, está colocando a sua vida no centro das atenções e não a Deus.
Coloque a Deus as suas falhas. Senhor, me use nessa falha. Senhor, me use na minha ansiedade. Senhor, me use no meu medo. Senhor, me usa na minha pouca fé. Senhor, me usa na minha impossibilidade física que eu tenha, uma deficiência física. Senhor, me use na minha deficiência mental. Senhor, me use naquilo que o Senhor, que eu não tenho condição de extrair, mas que o Senhor tem. Que o Senhor tem condição disso e Deus irá usá-lo. Deus vai te sustentar, Deus vai te moldar, Deus vai te capacitar, vai te instruir. E você vai ser usado por Deus tremendamente. Jacó, a primeira frase que eu li, vou ler novamente para nós agora, diz o seguinte: se você quer que Deus o abençoe e use de forma grandiosa, precisa estar disposto a mancar até o fim dos seus dias, pois Deus usa pessoas fracas. É assim, Jacó. Jacó falou com Deus: não te deixarei ir até que me abençoes. E Deus falou: tudo bem. Mas então deslocou a articulação de Jacó, da coxa de Jacó. E o que isso significa? Que Jacó não poderia andar sem pensar em Deus, sempre. Porque Jacó tinha a fraqueza de que ele era manipulador e estrategista. Jacó, infelizmente, foi um homem que passou muita gente para trás. E ele saía, sempre fugia das regiões. E Jacó foi impossibilitado de fugir. Deus tirou de Jacó a possibilidade dele poder agir por causa própria. E demonstrou para ele que ele está limitado a fazer aquilo que ele fazia antes. E que ele agora seria abençoado por Deus, mas que ele em tudo iria dar glória a Deus, porque Deus é que estava movimentando todas as ações dele. E assim nós somos, meus irmãos. Assim nós devemos ser entregues completamente a Deus para que Ele haja em nós e mostre as nossas dificuldades, como isso é poderoso nas nossas vidas. E difícil, meu irmão. Não é fácil. Você vai precisar de um tempo de meditação para entender a sua fraqueza. Não aquela fraqueza que impossibilita o que você quer, aquela fraqueza que te domina. E não entenda também como um pecado. A fraqueza de comer muito. Isso aí é uma situação que você controla, é uma psicologia sua. Você consegue controlar. Isso é uma situação onde você, individualmente, consegue controlar a sua gula. Isso não entra como fraqueza de Deus. Agora, o que entra como fraqueza de Deus? Mais uma vez eu vou dizer: as impossibilidades físicas, a sua ira, a sua ansiedade, a sua autossuficiência. Isso tudo são situações e defeitos que você tem como essência, às vezes até de caráter. E nisso Deus muda, nisso Deus altera. O temperamento de Moisés. Moisés era um cara extremamente temperamental, tanto que ele matou um egípcio por ver um egípcio batendo em um da sua tribo, uma pessoa que era um escravo, e ele foi lá e matou o Egito. E isso demonstra o que? Uma pessoa irascível, com ira. E Moisés foi reconhecido como um homem calmo, um líder manso no final da sua jornada. E aí? Onde você precisa ser tocado para que Deus tenha liberdade de mudar na sua vida? Para que Deus tenha liberdade de ação na sua vida? Para que Deus possa se gloriar na sua fraqueza, demonstrando para você e para todos aqueles que viviam com você que houve mudança. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus sempre vai operar melhor quando admitimos nossas fraquezas. Quando temos a plena consciência de que é impossível sair daquele estado, daquele movimento, daquele momento, sem a ação de Deus. E que não tem nada o que possamos fazer se não for Ele. Esse reconhecimento em nossas vidas, Ele nos deixa passar por isso. E eu tenho certeza que todos os homens e mulheres sobre a face da terra terão esse momento de entender suas fraquezas e entregar a Deus suas fraquezas, para que Deus possa moldar e mudar você naquilo que precisa ser alterado. O espinho da carne, como Paulo dizia. E é esse espinho da carne que aperfeiçoa e nos deixa mais próximos a Deus a todo momento. Vamos louvar a Deus pelo nosso espinho na carne e entregar a Ele, para que Ele haja e Ele mude esse espinho em nossas vidas.
E eu vou te convidar a orar e entregarmos nossa vida a Deus, para que Ele revele em nós, para que nós tenhamos sabedoria de entregar e não ficar guardando essa falha de estimação, que a gente possa entregar a Deus e que Ele possa mudar isso em nós, que Ele tenha liberdade para mudar isso em nós e que a gente não venha toda hora cair na mesma tentação, na mesma tribulação, no mesmo teste. Possamos passar de fase e entrar no reino de Deus dependentes dEle, porque é isso que Ele quer para nós, a nossa dependência do Pai. Ele é nós, Ele está em nós, Ele vive em nós, Ele quer guiar nossas vidas. Ele não quer que a gente fique sofrendo. Ele quer que nós possamos ser usados como ferramentas dele nesse reino. Como já vimos, como é o serviço de Deus. Mas Ele não quer me usar pouco, Ele quer me usar muito. E para isso Ele precisa de me corrigir, de moldar, de me posicionar. E que eu tenha a visão plena de que a minha dependência dele é soberana, acima de qualquer coisa. Então vamos orar. Se você puder, onde você estiver, feche seus olhos, vamos entregar o nosso pensamento a Deus. Que a graça do Senhor nos abençoe nesse 35º dia de leitura do livro Uma Vida com Propósitos, onde Deus está nos revelando a sua graça e dizendo para nós que Ele opera nas nossas fraquezas. Senhor, é maravilhoso mais uma vez podermos estar debaixo da sua graça, debaixo da sua vontade, entendendo, recebendo a sua palavra e sabermos, ó Pai, que somos completamente dependentes de Ti. Em tudo, Pai, em tudo. Somos medíocres a pensar que qualquer qualidade nossa possa atrair a visão do Senhor. Ah, Deus vai me usar porque eu sou bom nisso. Ah, isso aqui é algo que Deus pode esquecer comigo que eu resolvo. Não funciona, né, meu Pai? Não é assim que o Senhor age. O Senhor age nas nossas fraquezas, o Senhor age nas nossas debilidades. O Senhor age justamente onde não temos potencial de ação, porque é ali que o Senhor demonstra todo o seu poder e que a grandeza dos projetos do Senhor são muito maiores do que os nossos. O que o Senhor tem para nós é muito maior do que possamos imaginar. E é nisso que nós viemos nos entregar, Pai. Em comunhão, em ação com o Senhor, em oração, entregar nossas vidas, entregar ao Pai nossas fraquezas, para que o Senhor possa trabalhá-las, para que o Senhor possa, Senhor, transformá-las em virtudes e que nós possamos utilizar para estar mais próximos do Senhor, Pai. Não para ganho próprio, porque nada no Seu reino é feito para ganho próprio. Tudo no Seu reino é feito para Te servir, para sermos, ó Pai, servos do Senhor e próximos a Ti, que naturalmente só de estarmos próximos a Ti a alegria contagia e toma conta das nossas vidas e nos sentimos extremamente produtivos, porque somos o Senhor na face dessa terra, somos reflexo do Senhor, somos segundo o caráter de Cristo, somos conforme Cristo, semelhança de Cristo, e isso já é suficiente para nós, para sermos felizes e alegres, a progredir a Sua obra e fazer crescer o entendimento do Senhor sobre cada um de nós, ó Pai. Abençoa-nos e abençoe, Senhor, para que possamos andar e progredir no Seu reino, Pai, independente das nossas fraquezas, porque é o Senhor quem regozija e é ali que nós crescemos, porque o Senhor vai transformar e moldar cada caráter, ó Pai, conforme a Sua necessidade. Opera em nós o Seu milagre, Deus. Revela-nos a nossa fraqueza e estimula-nos a ir de encontro a Ti. Não de encontro à nossa perfeição, mas de encontro a Ti. Não estamos aqui para sermos perfeitos, estamos aqui para Te servir, Pai. E nunca seremos plenos, mas sempre seremos gratos e cada vez mais próximos a Ti. E como o Seu caráter, isso vai nos forjando, Pai. Eu Te agradeço. Louvo ao Senhor e entrego nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor na sua e na minha vida. Agradeço muito e que nós tenhamos uma reflexão profunda sobre esse tema, porque Deus fala muito conosco nesse sentido, de entender quais são as nossas fraquezas e aceitarmos, expormos essa fraqueza para Deus, para que Ele possa agir e que nós não lutemos contra isso, porque muitos são fracos achando que são fortes naquele ponto e na verdade é aquilo que está te destruindo e Deus não está podendo agir. Então abra seu coração, entregue seu coração a Deus e deixe com que Ele haja, assim como Davi deixou e foi um homem segundo o coração de Deus. Você também e eu podemos ser, se nós abrirmos e formos sinceros com Deus nas nossas fraquezas.
Amém? Glória a Deus, Deus abençoe grandemente sua vida e nos encontramos no próximo episódio aqui no podcast Falando de Deus e até lá. Um grande abraço.